Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando agora mais um programa Papo Certo inédito para vocês. De segunda a sexta, às 20 horas e 30 minutos, estamos aqui para falar sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, política e turismo. Vocês já sabem, nas quintas-feiras o papo é de saúde. Nós estaremos falando hoje sobre doenças vasculares. E quem está conosco é a doutora Ana Carolina Costa Rodrigues, que é cirurgiã especialista em varizes. Muito obrigado pela presença, doutora. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje à noite. Seja muito bem-vinda ao Papo Certo. E você que nos assiste, venha participar do nosso programa. Ele é interativo. Através do nosso WhatsApp, que aparece aí na tela, tu já pode enviar a tua dúvida ou comentário. Vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos e eu quero aproveitar e te convidar para também conhecer o nosso trabalho do Papo Certo nas demais redes sociais, Facebook, TikTok e também Instagram. Doutora Ana Carolina, para começar o nosso Papo Certo de hoje, quais são as doenças, então, vasculares mais frequentes que nós temos? Quando nós falamos em doenças vasculares, é importante entender que a gente está falando de todo o sistema circulatório. Então, basicamente, a gente pode dividir isso em artérias, que são os vasos que tiram o sangue do coração e distribuem para o resto do corpo, as veias que trazem esse sangue de volta e ainda temos o sistema linfático, que faz a captação do líquido, a grosso modo, que se acumula entre as células. Então, quando a gente fala em doenças vasculares, são doenças que são muito diversas. Então, as mais frequentes, a gente pode falar da aterosclerose, que é o acúmulo de gordura dentro das artérias em todo o corpo, então artérias do coração, artérias que levam o sangue para o cérebro, para a cabeça, artérias que levam o sangue para o braço, para as pernas, então você pode ter a aterosclerose, desenvolvimento de placas de gordura se desenvolvendo em toda a circulação. Relacionado a isso também existem os aneurismas, que são quando essas artérias começam a se dilatar. Você pode ter formação de coágulos dentro das artérias, mas também das veias. E aí a gente já começa a falar de um outro sistema, que é o sistema venoso, que é onde você pode ter a trombose, mas pode também ter o surgimento de dilatações de veias, como por exemplo nas pernas, que a gente conhece como varizes. Então, falando das doenças mais frequentes, seriam basicamente a aterosclerose, seria o desenvolvimento dessas placas de gordura nas artérias de todo o corpo, e as varizes, que são as veias das pernas, no caso, dilatadas. E doutora, quais são os fatores de riscos para as doenças vasculares? Como são dois sistemas diferentes, existem fatores de riscos que às vezes são para doenças arteriais e não para as venosas e vice-versa. Então, quando você fala na doença venosa, ela está muito relacionada à questão genética, mas também à obesidade, sedentarismo, gestação, o fato de ser mulher. Por outro lado, as doenças arteriais estão mais relacionadas a fatores de risco como hipertensão, diabetes, a dislipidemia, o colesterol alto e o hábito de fumar. E em que momento devemos procurar, então, um cirurgião vascular? O
O cirurgião vascular, ele deve ser procurado, e acho que a primeira coisa que a gente deve deixar de lembrança é para o paciente diabético. O diabetes é uma doença que tem uma forte relação com o desenvolvimento de obstruções nas artérias das pernas, em especial. Então, o paciente diabético, em qualquer momento, ele deve procurar o cirurgião vascular de forma realmente preventiva. Para os demais pacientes, pensando em varizes, são doenças que geralmente provocam algum sintoma ou uma manifestação clínica bastante evidente, como as varizes nas pernas. Então, se você tiver varizes nas pernas, ainda que você ache que sejam só vasinhos, é importante consultar um cirurgião vascular. Dor nas pernas, as pessoas elas ficam muito acostumadas a sentir dor nas pernas e não tomar uma providência. Eu gosto sempre de falar para os pacientes que não é normal sentir dor. Então, se você tem dor nas pernas, seja dor nas pernas para caminhar, às vezes caminha 1 ou 2 quadras, sente dor, tem que parar, fica muito tempo em pé, sente as pernas pesadas, as pernas ficam inchadas, são situações que devem motivar a busca por um cirurgião vascular. Trazendo, doutora, no passo a passo, quais são os exames mais importantes? E eu quero também aproveitar e te perguntar se tem exames que podem ser feitos em casa, autoexames. Do ponto de vista vascular, é muito difícil um autoexame. Seria mais você olhar no espelho e identificar, por exemplo, alterações nas pernas, né? As pessoas, às vezes, não notam que tem veias em determinados lugares. Então, quando a gente vai no consultório, os pacientes, às vezes, chegam queixando de veias em um lugar, porque eles têm um sintoma que, às vezes, não pode até nem ser relacionado com aquilo. E quando você mostra que tem veias piores em outro local, aquilo ali é uma surpresa. Então, as pessoas não têm o hábito de se olhar na frente do espelho, especialmente aqui, que é mais frio. Chega no inverno, a pessoa passa 6 meses, às vezes, que mal olha as pernas, porque tira uma roupa, coloca outra, vai tudo rapidinho, né? Mas do ponto de vista de exame médico, de diagnóstico, hoje em dia os exames vasculares eles estão muito baseados numa ecografia com Doppler colorido, que é uma ecografia, um aparelho de ultrassom, mas que tem algumas características especiais que você consegue mapear o fluxo dos vasos, tanto artérias quanto veias. Então esse, vamos dizer, é o principal exame que a gente lança a mão hoje no diagnóstico vascular. Ele pode ser feito para artérias e veias das pernas, dos braços, as carótidas, que são as artérias que levam o fluxo de sangue para dentro da cabeça. De outra forma, existe a tomografia, ressonância, mas são exames de uso bem mais restrito. O ecodoppler, que é um exame indolor, muito tranquilo de ser realizado, é capaz de fazer o diagnóstico da maior parte das doenças vasculares. Muito bem. E, doutora, qual a importância da atividade física para a saúde vascular? Eu fico muitas horas sentado durante o dia. Tenho risco de desenvolver, por exemplo, varizes? E continuamente é essa pergunta. Varizes é só nas pernas, doutora? Não. Varizes você pode desenvolver em outros locais. Existem, por exemplo, varizes esofágicas, que são veias que se dilatam na região do esôfago, mas aí geralmente... Não é visível? Não são visíveis. Mas aí geralmente estão relacionados com outros problemas de saúde, não é o mesmo tipo de desenvolvimento das varizes na perna. E a atividade física ajuda a evitar? Certamente ajuda. Então, quando a gente fala em doença vascular, a atividade física ela é boa sempre. As pessoas têm muito mito de que a musculação causa varizes ou determinado de exercício causa varizes. Eu sempre gosto de diferenciar esporte de alto rendimento de esporte de saúde, né? Então, se você vai para a academia fazer lá o seu treino de 45 minutos bem orientado, bem executado, isso não vai provocar varizes. O que provoca varizes? Predominantemente a tendência genética. Mas mesmo os pacientes que têm tendência genética a desenvolver varizes, eles vão se beneficiar da atividade física. Falando de doenças arteriais também, a atividade física é um importante fator de prevenção vascular. Ainda que você tenha doença, você consegue melhorar sintomas pela prática de atividade física. Agora que nós entramos no mundo das varizes, né? Porque parece tão simples, mas tem muitas graduações que podem trazer casos graves, não é, doutora? Uhum. Eu queria te pedir para falar, então, exatamente o que elas são e como elas se classificam. Falando de doença venosa, das varizes, das pernas, a gente tem um padrão de 6 classificações, de 6 graus de evolução das varizes, em que você vai do paciente que não tem nenhuma manifestação de doença venosa na perna, os pacientes que têm apenas vasinhos muito pequenininhos, até o paciente que já teve ou ainda tem uma úlcera aberta. Então, assim, existem 6 níveis e isso vai de acordo
com a gravidade. O que são as varizes? São veias que eram normais e com o passar do tempo, geralmente por tendência genética, mas como a gente falou, existem outros fatores, elas se tornam doentes e aí elas se tornam dilatadas e isso é um processo, essa dilatação, esse desenvolvimento até que elas se tornem visíveis. Então você pode ter doença venosa, doença de varizes, de insuficiência venosa, não ter aquelas varizes saltadas na perna, que geralmente isso é o que chama atenção, né? Aquelas veias grandes saltadas na perna. Seriam aquelas dores que a gente sente nas pernas, mas não tem aparência, aparentemente não tem uma variz ainda. Pode ser, e é por isso que é importante consultar um cirurgião vascular quando tem dor nas pernas. 50% dos pacientes que têm só aqueles vasinhos vermelhinhos na perna tem alguma doença funcional, um refluxo de safena, alguma outra doença, algum outro quadro que pode estar justificando aqueles vasinhos que parecem seria um sintoma de algo mais grave, talvez. Exatamente, a ponta do iceberg. Doutora, quais são os exames, então, que o cirurgião vascular, né, tem para avaliar as varizes e identificar seu grau de importância? O diagnóstico das varizes ele é eminentemente clínico. Você faz uma inspeção, uma avaliação do paciente, o exame físico e detecta alterações de pele, a aparência das veias, o surgimento de úlcera, alterações de pele, manchas na pele, que geralmente servem para classificar com relação à gravidade da evolução da insuficiência venosa. Do ponto de vista técnico, durante o exame físico no consultório, a gente usa aparelhos que é o fleboscópio, que é um aparelho que emite uma luz avermelhada na pele, facilita que a gente enxergue veias que às vezes a olho nu a gente não enxerga. Existe realidade aumentada, que também é uma projeção de luz e você consegue ver as veias, às vezes, que estão alguns milímetros abaixo da pele, que não conseguem ser vistas a olho nu. E, de novo, o ecodoppler vascular é a principal ferramenta de diagnóstico das varizes das pernas. A gente está trazendo aqui, então, sobre as doenças, mas agora eu quero te pedir para falar para a gente sobre os tratamentos não cirúrgicos e para quais casos que eles são indicados. Tratamentos não cirúrgicos a gente pode dividir entre procedimentos que tem alguma forma de invasão, mas mínima, né? Como o tratamento com espuma, a escleroterapia, que são opções que a gente tem não cirúrgicas para tratar mesmo varizes de grande calibre, e a gente tem o tratamento que não exige nenhuma intervenção. Então, por exemplo, o uso de meia elástica, medicações flebotônicas que não vão tratar as varizes, não vão fazer com que as varizes desapareçam. Então, isso é uma coisa importante falar. Volta e meia a gente se depara com algum anúncio de algum creme mágico, algum remédio que vai fazer as varizes regredirem. Isto não acontece. Mas você tem, de fato, medicações no mercado que conseguem aliviar os sintomas de doença venosa. Doutora, falando agora uma doença bem importante, o pé diabético, como pode ser tratado? O pé diabético, o diabetes, eu comentei que o diabetes ele tem uma importância em relação com doença vascular, o diabetes, ele, de certa forma, ele agride a microcirculação. Então, embora você não tenha uma obstrução principal, nos vasos principais da perna, a microcirculação ela vai sendo lesionada por essa alteração glicêmica ao longo dos anos, de forma que os tecidos eles não conseguem ser adequadamente vascularizados. O pré-diabético, a principal forma de tratar é realmente o controle da doença de base, o controle do diabetes. De outra forma, quando surgem feridas, alguma lesão, bateu, surgiu uma bolinha, aquilo tem que ser acompanhado rapidamente por um cirurgião vascular para que sejam feitos curativos adequados e que não deixem a doença evoluir. Eventualmente, o paciente com diabetes ele tem alguma obstrução aterosclerótica em vasos principais e aí você acaba tendo que recorrer a procedimentos, por exemplo, como o implante de stent, a angioplastia, a exemplo do que é feito no coração, ou até mesmo a ponte de safena, que o pessoal acha que é só para o coração, mas também pode ser feito para artérias da perna, por exemplo. A senhora imagina, eu aqui meu pouco conhecimento, ou quase nenhum médico, tenho a impressão de que tudo isso que a gente está falando aqui é que as varizes e o que é visível é apenas a pontinha do iceberg, quando na verdade todo o problema central não está ali naquela veia que está causando aquela aparência muitas vezes não bonita, uma dorzinha. É isso mesmo, doutora? Exatamente.
Quando a gente chega a ter varizes visíveis na perna, varizes de grande calibre, via de regra existe alguma outra veia que a gente chama de veia nutridora, que está provocando aquela alteração de fluxo que levou à dilatação das varizes. Então, quando você enxerga varizes superficiais dilatadas ou até mesmo vasinhos, via de regra, existe uma outra veia que precisa, essa sim, ser tratada para que o tratamento daquelas veias que você enxerga também tenha sucesso. Então, em várias situações, o tratamento daquela parte só superficial, da veia que está dilatada, sozinho não vai resolver o problema. Isso é uma das coisas que explica o grande descontentamento que pacientes que foram tratados há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, têm com relação ao tratamento de varizes. Você não tinha o conhecimento de que precisava tratar, por exemplo, uma safena, você não tinha o diagnóstico do refluxo de safena, tratava veias superficiais e em 6 meses o paciente estava com varizes de novo. Com o diagnóstico adequado, isso não deve acontecer. Claro que, falando especificamente de varizes, é uma doença que também não tem cura. Então, não dá para a gente imaginar que o paciente ele vai tratar varizes uma vez e nunca mais vai ter que fazer um acompanhamento. As veias envelhecem tanto quanto qualquer outro órgão do corpo e esse acompanhamento precisa ser feito. O paciente que desenvolveu varizes uma vez, a tendência genética dele a desenvolver varizes já está conhecida, estabelecida. Ao longo do tempo, ele pode sim desenvolver, tratou uma safena, a gente tem 4 safenas na perna. Ao longo dos anos, ele pode desenvolver problema em outra safena e, infelizmente, teve que fazer uma nova cirurgia, por exemplo. Não é sempre que isso acontece, estatisticamente é menos de 10% dos casos, mas se você não tiver o acompanhamento adequado, o diagnóstico vai ser feito de forma muito tardia. É realmente muito interessante esse assunto, porque não imaginávamos que aquela pontinha que já aparece já é um problema praticamente formado. Doutora, então eu quero aproveitar e te perguntar se crianças podem desenvolver varizes. Muito raro. Eu já avaliei alguns pacientes no consultório que tinham veias dilatadas, aparentes na perna, mas que não tinham relação no ecodoppler, né, na realização do ecodoppler, que não tinham relação com safena, então era só aquela veia ali mais aparente. Pacientes de 14 anos, por exemplo, eu já atendi alguns no consultório que tinham, sim, refluxo de safena, doença funcional, sintomas, então eram adolescentes, mas que tinham um quadro bastante avançado do ponto de vista de varizes já, mesmo com pouca idade. Agora, é muito menos frequente, né? Não é uma coisa que seja muito comum. Se pudéssemos dividir, que o Evanir comentou, né, que ele fica bastante sentado. Então, ele entende ter uma probabilidade para o desenvolvimento de varizes. As pessoas que ficam em pé, se pudesse comparar, mais risco para quem fica mais em pé ou mais risco para quem fica sentado? Não tem essa comparação de forma bem específica, porque o fato de ficar em pé ou sentado não é o que vai determinar o risco de varizes. O fato de ser sedentário aumenta o risco de ter varizes. O fato de ser obeso aumenta o risco de varizes. O fato de ficar muito tempo em pé ou sentado aumenta o risco de você ter sintomas. Mas às vezes pode não ter varizes evidentes na perna. Então os sintomas, eles nem sempre caminham junto com a gravidade do quadro de varizes. É possível ter uma pessoa com varizes muito calibrosas na perna e essa pessoa dizer, eu não sinto dor. Por outro lado, tem pacientes que têm apenas vasinhos, aqueles vermelhinhos na perna, ficam muito tempo em pé e sentem muito desconforto nas pernas. Então, essa é a importância de fazer a avaliação com o especialista e entender qual que é o procedimento ou o tratamento adequado. Se vai ser apenas uma meia elástica, uma medicação, ou se às vezes a gente simplesmente tem que dar um puxãozinho de orelha no paciente e orientar a atividade física. Em algum desses casos tem uma indicação de fazer um procedimento cirúrgico? Sim. O procedimento cirúrgico, ele geralmente está indicado nos casos de doença funcional. Então, quando você tem uma variz, uma veia dilatada na perna e tem uma safena doente, por exemplo, uma veia perfurante, essas veias que a gente chama de nutridoras ou nutrícias, que não estão aparentes, não estão ali ao alcance do olho, mas que servem como origem da dilatação das veias superficiais. Nesse caso, o tratamento cirúrgico está indicado. Hoje a gente pode fazer a cirurgia convencional ou a gente pode fazer a cirurgia pelo método de endolaser, que é a grande revolução no tratamento de varizes do ponto de vista cirúrgico. Eu até brinco com as pacientes que a gente ainda chama de cirurgia de varizes por falta de um nome melhor,
Mas quando a gente fala do tratamento de endolaser, são catéteres e fibras sem a necessidade de cortes na perna, uma cirurgia sem pontos, sem repouso e que permite uma recuperação muito rápida. Então, mesmo em casos que são muito avançados, que tenham indicação de tratamento cirúrgico, a gente consegue oferecer tratamentos minimamente invasivos hoje em dia. Perfeito, então. O papo está muito bom, gente, mas a seguir a gente volta então com a doutora Ana Carolina falando sobre doenças vasculares e também as imagens. Fique com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. O Papo Certo está de volta e eu quero aproveitar e te lembrar que tu também pode assistir o nosso programa através do YouTube, do Facebook, que está passando simultaneamente, e também através dos principais canais digitais, sendo eles NET, Claro, Vivo e Tubarão. Então, doutora Ana, quais são os riscos associados à cirurgia de varizes? A cirurgia de varizes, hoje, como eu comentei anteriormente, ela pode ser feita pelo método tradicional, que é aquela cirurgia com cortes, né, que é feita há muito mais tempo, e a cirurgia com laser. A cirurgia com laser é uma cirurgia minimamente invasiva, então eu sempre digo que até atravessar a rua tem risco, mas o risco de uma cirurgia de varizes, ele é mínimo. Quando a gente fala em qualquer tipo de cirurgia, sempre o principal risco é a infecção. É uma ocorrência muito rara em cirurgia de varizes. De forma geral, as complicações, você pode ter lesão de nervo, porque às vezes os nervos eles estão próximos das veias e quando você vai fazer principalmente a retirada cirúrgica, ele pode ser lesionado no procedimento. Isso é raro, mas pode acontecer, pode gerar sintomas como formigamento, áreas de anestesia na pele que costumam ser transitórios. E sempre que a gente faz procedimentos na perna, existe o risco de trombose venosa profunda, de fazer um coágulo numa veia da perna. Também um evento bastante raro no tratamento de varizes, especialmente nas alternativas que são menos invasivas e que a gente tem forma de controlar usando meia elástica, mobilização precoce, sem repouso. Então, a cirurgia de varizes hoje é uma cirurgia muito segura, com chance mínima de complicação. Essa cirurgia, ela é uma cirurgia com corte. Lembro eu, quando eu era criança, que minha mãe fazia um tratamento com agulhas que inseria um líquido ou tirava algo, não lembro como era. Tu pode falar pra gente sobre isso? Esse tratamento com agulhas chama escleroterapia. Quando a gente tem veias de pequeno calibre, então não serve para varizes de grande calibre, não serve para safena, por exemplo, embora você tenha alternativa de espuma, e a gente já chega nesse assunto, mas a escleroterapia é um tratamento que é destinado a usar um líquido esclerosante, que vai, a grosso modo, cauterizar quimicamente as veias pequenininhas por dentro e fazer com que aqueles vasinhos inestéticos, superficiais, desapareçam. A gente tem também a alternativa de fazer o tratamento com espuma. A espuma, ela é um tipo de esclerosante, mas ela é semelhante àquela espuma de barbear, né? Então, você consegue injetar na veia aquela espuma se expandir dentro de uma veia de grande calibre, inclusive na safena, e tratar a safena de forma alternativa à cirurgia. O problema da espuma é que essa lesão química interna da veia, ela não é tão eficiente
quanto uma cirurgia, seja ela cirurgia convencional ou cirurgia com laser. E hoje você tem lançado mão de catéteres para tentar aumentar a taxa de sucesso do procedimento de espuma. Claro que são para casos bem específicos, mas a espuma é uma importante alternativa de tratamento não cirúrgico de varizes de grande calibre também. Muito bem. Qual o risco de não tratar as varizes? Vai deixando, como eu, que tenho alguns vasinhos ali, estou deixando há anos. Qual o risco que eu corro? Isso é bem interessante porque os pacientes eles têm muito medo da cirurgia de varizes e não têm medo de ficar com as varizes sem tratar. O risco das varizes não tratadas de longo prazo é o quê? Você ter o sangramento de uma veia dessas. Já tive paciente que derrubou faca de churrasco, já raspou veia, a perna em para-choque do carro, rompeu uma veia. Então pode ter sangramento, você pode desenvolver coágulos dentro dessas veias superficiais, que é um quadro que a gente chama de flebite. Essa flebite, que é um coágulo de uma veia superficial, pode eventualmente crescer e se comunicar com uma veia profunda, gerar uma trombose venosa profunda. O coágulo de uma veia da perna, uma veia profunda, grande o suficiente, pode migrar pela circulação até o pulmão e causar uma embolia pulmonar. Doutora, então, é comum eu, homem, ser mais resistente ao tratamento então, de varizes do que as mulheres. Por exemplo, a minha esposa, ela fez o tratamento de varizes. E eu continuo aqui relaxando. É mais normal a mulher tratar mais do que o homem? Muito mais. É muito mais comum que a mulher trate, até porque as mulheres elas são mais acometidas pela doença de varizes. Mas a mulher ela também costuma procurar o tratamento mais cedo porque ela tem a queixa estética como uma coisa importante. Então, quando surgem vasinhos nas pernas, as mulheres geralmente ficam motivadas a procurar algum tipo de tratamento. Para o homem, a queixa estética é muito menos importante. Então, ele acaba deixando o tratamento para quando começa a surgir sintomas, quando surgem varizes muito calibrosas na perna, ou quando a mulher o obriga a ir ao consultório do cirurgião vascular. Nós temos algumas imagens, doutora, eu vou pedir para o pessoal da produção colocar na tela, vou te pedir para comentar, então, qual é cada uma delas. Essa é a projeção que o aparelho de realidade aumentada ele provoca na pele. Então, vocês conseguem observar aquelas veias que são como pequenos tracejados, pequenas linhas na perna. Esse é um fleboscópio, que também é um aparelho que serve para você enxergar veias que não estão visíveis a olho nu. Ali a gente olha uma imagem de o ecodoppler, como a gente faz o exame diagnóstico das varizes da perna. Então, são exames que são importantes no diagnóstico para que você, tendo um diagnóstico adequado, consiga fazer tratamentos mais duradouros. Esse é um caso grave, doutora? Esse é um quadro bastante avançado de varizes, tá? Ela já passou do meio do caminho. O próximo estágio para uma paciente dessa seria o surgimento de uma ferida, por exemplo. E esses são vasinhos. Perfeito, então, doutora, muito obrigada. O programa passou voando. Passou voando mesmo. Eu que agradeço o convite, foi uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigada. Eu agradeço vocês de casa que nos assistiram até aqui, né? E lembro que também tem todos os nossos vídeos, nossos programas lá no nosso Facebook do Papo Certo. Também podem nos seguir no TikTok e Facebook. É isso aí, então, gente. Amanhã, às 20h30, mais um Papo Certo inédito para vocês. Até lá.